ManaCast. E começa mais um episódio do ManaCast Brasil. Esse em caráter especial vai ser um episódio reduzido, porque a gente conseguiu arrastar o Guento pra cá e o Guento não tá muito legal. Fala aí, Guento, tudo bem? E aí, pessoal, beleza? Beleza, Barroso, chinês, Caio. Também trouxemos o Caio de volta hoje. Conseguimos trazer o Guento de volta do Pro Tour em 2 dias e conseguimos trazer o Caio que tava exilado lá em Brasília. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Barroso? Voltei. E aí, chinês, tudo bem? Tudo bem, Barroso. Demais, não é mesmo? Então, como eu tinha falado, hoje vai ser um capítulo em caráter especial, né? Vamos fazer um capítulo reduzido, vamos fazer um bate-bola aqui rápido sobre o que aconteceu no Pro Tour, como que o Guento foi, o que ele achou dos testes, do desempenho dos brasileiros, e vamos fazer um rápido comentário também sobre um anúncio que foi feito hoje, um anúncio que surpreendeu bastante gente, mas isso a gente vai deixar um pouquinho mais pro final. Mas eu quero saber de você, Guento, como que foi de viagem? Cara, foi bem cansativo. Por que você tá com essa voz de pato hoje? Então, a viagem foi bem cansativa, foi bem legal, mas foi cansativa. Eu tô com a garganta meio zoado, gripado, tô meio com jet lag ainda. A viagem de volta, eu tava já com dor de garganta, eu tava inflamado e eu tava com febre. Então na segunda-feira eu peguei o avião à noite, 7 horas, tendo calafrios e o ar-condicionado dentro do avião me matando. Daí 7 horas de voo até Houston e aí a Trapmore, né? Que era eu cheguei às 8 da manhã em Houston e meu voo era 9 da noite. Nossa, de Houston para São Paulo. Então eu fiquei 12 horas dentro do aeroporto. Eu podia sair e tal, mas eu não conseguia despachar minha mala ainda, porque era muito cedo. Então eu tive que ficar esperando e tal. Eu acabei indo, chamei um Uber, fui no Walmart e tal, consegui comprar um remédio pra dar uma tapeada. Fiquei lá matando o tempo, por sorte ainda tinha internet free no aeroporto. Não era aquela que você usa só meia hora e depois cai. Eu conectei lá, consegui jogar 2 drafts no mall ainda. Abriu até um Gearhook azul, né? Abriu o Gearhook azul. Fazer o quê, né? Alguma coisa tem que dar certo naquele dia. Mas foi bastante puxado, né? Eu cheguei hoje de manhã, era 10h30. Tava um pouco melhor, mas quando eu cheguei já o ouvido tapado, tal, jet lag monstro, ouvindo zumbido o dia inteiro. Daí eu fui pra casa, cheguei em casa, não consegui, a única coisa que eu fiz foi desmaiar. Desmaiar e suar que nem um boi. Nossa Senhora. Daí eu acordei e tal, tomei um banho depois e vim pra cá agora há pouco, né? O Guento hoje vai gravar com -2, né? Até peço desculpa pela voz aí que hoje tá complicado. Mas a gente faz um esforço aí pra trazer em primeira mão aí as coisas que aconteceram aí e falar sobre a experiência do Pro Tour. Legal, e aí? Conta aí como foi a experiência. Você chegou também em cima da hora, você comentou que seu voo não foi muito legal, o agendamento da Wizards. Sim, eu tive que ir na quarta-feira, eu gostaria de ter ido na segunda-feira, mas eles mandaram a passagem, não dá pra mudar eu teria que pagar. Eu cheguei lá na quinta-feira, por volta de meio-dia. O aeroporto é bem perto da onde a gente tinha alugado o apartamento e consequentemente perto do evento em si, do Convention Center. Eu cheguei, fui pro apartamento, já coloquei as coisas, o deck que eu já estava aprendendo a jogar no Shield e comecei a jogar algumas partidas ali pra ver como o deck se comportava, se o que eu tava imaginando do deck ia rolar. E gostei bastante, logo nas primeiras vezes que eu joguei com o deck eu gostei bastante. Acabei jogando de BR Agro, é uma lista não tão tradicional assim, quase tradicional inteira, mas com algumas alterações, algumas coisas pro metagame. Basicamente a diferença é eu reduzi o número de Voltai Key no deck, eu só jogava com uma. É Key to the City, né? Perdão, não Voltai Key, tá? Tô viajando aqui ainda. É Key to the City. E reduzi o número de explosivos, de Fire Temper, de temperamento explosivo, e reduzi o número de bomba de courier, também jogava só com 3. Daqui que eu coloquei no lugar, eu coloquei 2 Latinum Helium, e para deixar o deck mais agro, e também para suportar a carta que eu queria jogar, que era o de Stand Mindbender, que eu também coloquei 2. Então,
Pra poder suportar, eu fiz meio que um cálculo ali de que eu precisava de 6 drops, 3 que fossem sacrificáveis ali para o Mindbender ser feito no 4. Gostei bastante do desempenho do Mindbender, até pelo field que acabou se mostrando no Pro Tour, né? Teve muitos Heteroworks, foi o deck mais jogado, com 22% do field, e o Mindbender era perfeito para jogar contra esses decks, né? Então eu achei que ele foi muito, muito bem posicionado. Depois que eu joguei um pouco as partidas lá para ver se o deck funcionava, a gente foi lá pro evento, fez a inscrição, vimos outros brasileiros que estavam lá, né? A galera tava meio separada, cada um nos seus apartamentos, hotéis e tal. Fomos à noite jantar, todas as noites que a gente tava lá, a gente tinha algum lugar legal, assim, pra comer, sei lá, Red Lobster, Cheesecake Factory. Tem um hambúrguer lá que eles falam que é o melhor hambúrguer do Havaí, que é Ted's Burger, que é muito bom mesmo. Na quinta-feira foi o primeiro dia do Pro Tour, a gente começou no draft. Meu P1 do draft foi um Animation Module, né, o artefato que põe, quando põe marcador +1/+1, você pode pagar um e fazer um servo. E meu segundo pick foi um Elgin Sparks, o vermelho que remove. E meu terceiro pick não tinha nada na cor assim que fosse relevante. A única carta que tinha era a Voltaic Brawler, que é dourada, é meio complicado se comprometer cedo em 2 cores, mas era um pick que eu poderia pegar ele e poderia abandonar ele depois, porque não tinha nada muito relevante no booster para se pegar, um booster bem fraco. Então, a partir daí eu comecei a fazer picks RG, foi praticamente, se eu não me engano, metade dos picks foram verdes, a outra metade foi entre outras cores, vermelho e artefatos, no primeiro booster. Não peguei nenhum Rhino que eu gostaria de ter pego, de 3 manas 2/3, que foi marcador, mas eu montei um deck com uma certa sinergia em relação a marcadores, e eu acabei pegando um outro Brawler no segundo booster, que ele chegou tarde pra caramba em mim, então eu sabia que eu era o único na mesa que tava de RG. Eu peguei ele acho que de 6º ou 7º pick, ele rodou quase a mesa inteira. Daí tinha 2 familiar de Filigree, né? Tinha 2 aprendiz, uma mana 1/2 que recebe +1/+1 quando tem artefato. E tinha Goggles, era um deck RG de Artificers, né? Colocava estratégia de colocar marcadores e o deck era bem agro. E no último booster eu acabei abrindo uma Multiform Wonder, que encaixou bem por causa da geração de energia. Então eu achava que meu deck tinha ficado ok, assim, não, nada demais, não achava que era tão bom assim, mas achava que dava pra fazer um 2-1 com o deck. Eu fui jogar a primeira, assim, já nos resultados, e acabei fazendo meio. Eu tive 2 empates no draft, o que foi terrível, mas foi assim, foi 2 coisas fora do normal que aconteceram. No primeiro, eu tava jogando contra o Chapman Sim, que é o cara que faz até as coverages dos Pro Tours, dos GPs, pra Wizards. Ele tava jogando esse Pro Tour. Daí ele tava jogando de BW, ele fez vários tokens fabricando, fludei muito, não comprei muitas threats, fiquei ali parando alguns bichos dele, então ele só me batia com bicho com fly, os bichos maiores. Quando eu tava muito pouco de vida, eu consegui comprar uma Multiform Wonder, fiz ela e ele simplesmente parou de atacar, não atacava mais. Daí eu passei alguns turnos fazendo algumas outras criaturas, e quando eu vi que eu tinha conseguido meio que estabilizar a board, eu comecei a atacar com a Wonder, recuperar a vida, daí depois de mais uns 10 minutos eu consegui ganhar esse jogo. Esse jogo demorou cerca de 30 minutos. O G2 ele acabou ganhando, eu ziquei, ele acabou ganhando rápido, e o G3 acabou que a gente não conseguiu finalizar. A gente acabou o jogo os dois sem nenhuma carta na mão e sem nenhum bicho na mesa. A gente foi trocando bicho, trocando. E aí acabou sem carta na mão, foi por 5 turnos e acabou empatando. Já o jogo 2 foi uma coisa muito bizarra. Eu peguei um chinês que estava jogando o primeiro Pro Tour dele. Ele não era tecnicamente bom jogador, porque ele cometeu uma série de erros, assim, bem bobos, assim, digamos. Ele estava jogando de UW, um dos erros... Eu tinha uma Multiform Wonder na mesa. Ele fez a spell da Nahili lá, que 6 manas, copia um artefato e uma criatura. O melhor bicho da mesa era o Multiform Wonder. Ele com certeza deveria ter dado os 2 alvos na Multiform e ter feito 2 dos Multiform. Não, ele deu o alvo do artefato na Multiform e copiou um Cloud Blazer dele. Sendo que ele tava na mesa com o Pardi, que é o protetor lá dos artefatos, e ele tinha um artefato de maior custo. Na verdade, empatava, então todo turno ele comprava carta, ele não precisava comprar mais cartas. Tanto que esse jogo se estendeu muito, porque eu também fludei,
ele só atacava com Cloud Blazer Fly. Ele tinha Splash para aquela criatura lendária verde de 1 mana, que você paga 3 e coloca um servo, ou você paga 5 e coloca um Constructor XX igual ao número de criaturas que você controla. Ele fez 2, 3 vezes isso, eu consegui comprar uma resposta e matar essa criatura. E o jogo tava até bem estabilizado. Só que eu ganhei bastante vida com o Wonder e tal. Ele fez um ataque com a cópia da Multiforme em cima, ele deu Fly e atacou. Eu dei Fly pra minha e bloqueei. Ele pampou o poder da Multiforme dele. Ele deu Fly, pampou. E depois ele deu Lifelink. Como eu dei Fly, tinha bloqueado, eu dei Lifelink, pampei a minha também. Acabamos trocando. Eu tava já nessa hora com uns 30 de vida. E eu percebi que meu oponente tava comprando 2 cartas por turno com o Pardi. E ele tinha umas 10 cartas no deck só. A board tá fludada de bicho, ele não tem evasão, não tem nada. Eu vou ganhar esse jogo por deck over. Daí foi desenrolando. Mais uns 3 turnos ele comprando 2. Quando ele tinha, se não me engano, 6 cartas no deck, ele comprou a Serpente, que paga 6, tá imbloqueável. E aí ele acabou conseguindo ganhar o jogo no turno que ele morreria, né? Ele ficou com uma carta no deck. Por causa de ficar dando imbloqueável, ele ganhou o jogo. Era um jogo que eu não poderia ter abandonado, não poderia ter concedido antes, porque era claramente ia ganhar aquele jogo, e ele acabou comprando essa criatura que virou o jogo pra ele. Esse jogo demorou mais ainda que o jogo contra o Chapman Sim, que foi cerca de 40 minutos. Daí no G2 eu abri uma mão curvada insana, o jogo acabou em 5 minutos. No G3 eu abri uma mão muito boa também, fui pro rush, fui trocando as criaturas, atacando com tudo, fazendo uns ataques que não eram até muito bons, mas que tinham que ser feitos por causa que não ia dar tempo. Quando ele ficou sem criatura e eu tinha 3 criaturas na mesa, eu tomei um Fumigate. Nossa. Que eu tinha visto quase todas as cartas do deck dele no G1 e ele ainda tinha um Fumigate. Provavelmente a última carta que ficou virada no baralho dele é um Fumigate. Quando eu tomei o Fumigate, eu me encolhi na cadeira assim e falei, putz, outro empate e cada um ridiculamente estranho, tá ligado? Daí o terceiro eu acabei jogando contra um português, que eu já conhecia, tinha conhecido ele no Pro Tour Seattle, que era o Pedro, e aí acabei ganhando. O seu pod tinha mais gente conhecida? Tinha o Chapman Sim? Meu pod tinha 2 jogadores que estavam jogando pela primeira vez o Pro Tour, que era esse chinês e um outro que eu não sei quem é. O Pedro, que é o português, tinha o Chapman Sim, tinha um italiano, agora eu não lembro o nome dele, ele deve ser Gold, alguma coisa assim. Não lembro o nome dele agora, mas ele é até conhecido na comunidade. E os outros não conhecia ninguém. Era uma mesa ok, assim. Era uma mesa que, pro deck que eu tinha draftado, pelo que os 2 jogos que eu empatei era pra mim ter ganho, se fosse corrida normal. Não dava pra ter feito 3-0. Mas era um deck que pra mim ali eu tinha certeza que eu conseguia fazer um 2-1, que era o objetivo daquela mesa ali. Como que foi, saindo um pouco do draft, né? Como é que foi o processo de preparação do T2, não só seu, mas do pessoal, dos brasileiros que estavam lá com você? Então, eu fui meio que já com o deck na cabeça. Eu tinha a ideia de jogar com RG Ramp, que me parecia bem posicionado no ambiente, contra os agros e contra os mid-ranges que eu achei que ia ter no torneio, que eram os decks para atacar os agros. Só que o ramp acabou não funcionando quando eu tava fazendo os testes, dava tudo errado, comprava muito mal e eu não gostei, abandonei o ramp. Aí eu decidi jogar de BR. Os outros brasileiros eu tava conversando, o Rastaf meio tava treinando alguns decks, mas ele tava jogando mais com RW humanos, que ele acabou jogando mesmo Pro Tour. O Túlio, o Renatão, o Diego, eles estavam testando uma build de UR e de G-Sky, tava alternando entre isso. No final eles acabaram com uma build de UR com Splash pro verde. Os outros brasileiros, o Boloiro, eu sabia que ele ia jogar de G-Sky, que ele já tinha falado pra gente. No dia que a gente foi fazer a inscrição no Pro Tour, na quinta-feira, a gente encontrou ele lá, a galera. O Rorix me falou que ia jogar de BR também. O Walter Obama, o Eloy, não tenho certeza se o Chico também. Eles jogaram de Marvel, falaram que arrumaram uma lista legal de Marvel lá, que iam jogar de Marvel. Só que o Marvel era um deck que eu não gosto. Eu tentei jogar com Marvel, foi o primeiro deck que eu montei quando saiu o Kaladesh, só que eu acho o deck extremamente consistente. Eles falaram que encontraram uma lista lá que era consistente, que o deck tava rolando, mas parece que não foi bem assim, porque a maioria dos que jogaram teve um Marvel no top 8, ok,
mas para porcentagem do field e para, se você for ver o resto do top 16 e top 32, até top 64, ele não ia muito bem. Né? Então, até pela quantidade de control que teve, o Marvel é praticamente um buy para esses decks, porque toma um counter no Hetero Org já não funciona muito bem, né? Então a preparação deles, eles já estavam lá fazendo os testes, né? Pelo menos o pessoal que estava no apartamento com a gente, ficaram treinando, perguntavam de algumas cartas, de sideboard, alguma dica de sideboard. Quando eu cheguei lá, eu só montei o meu deck, perguntei, troquei ideia com uma Cthulhu, o que ele falava, tô pensando em jogar com tal carta no side, pra tal coisa, tal, o que você acha? A gente conversou um pouco sobre o sideboard meu e dele, tanto que ele queria colocar uma carta no sideboard, né? Ele tava entre jogar com a Incendiary Flow, 2 Incendiary Flow, a outra carta eu não lembro qual que era, 2 Horribly Away, que é o counter, né, de 2 manas. Só que a Incendiary Flow era melhor, só que não era instant, né? E o deck deles eram todos de instant. Daí eu dei a ideia deles de jogar com Pulse of Murasa no side. Porque era uma instant, ganhava vida, num deck onde ele não ganhava vida, e te trazia de volta um possível Gear Hook do cemitério. Então você poderia jogar seus Gear Hooks cedo e depois você recuperava ele. E a carta acabou sendo boa no side deles também. E nesse Pro Tour o Jabaiano teve um excelente resultado, né? Ficou com a vice-colocação. Como ele estava junto com vocês? Como que ele estava em relação ao deck dele? O que ele comentou com vocês ou não comentou? Então, o Jaba, eu não sabia o deck que ele ia jogar até um dia antes, né? Eu só encontrei ele lá o dia que eu cheguei, que foi na quinta-feira. Ele já vinha de ter ganho o Pro Tour, o GP em Atlanta uma semana antes, né? Então, imagino que ele já estava bem confiante. Eu não tinha mais trocado ideia com ele desde que ele tinha viajado quinta-feira anterior ao GP Atlanta. Antes dele sair, ele não tinha nenhum deck definido e nada. Mas daí na quinta-feira ele falou que ia jogar de G-Sky, que era o deck que ele e o Boloiro tinham feito a build, né? Tinham montado a lista do deck. Não tinha conversado em relação à build dele. Alguns amigos meus falaram, não, a gente tem uma lista de UW, que legal, porque você não testa, tem uma lista de G-Sky. Eu simplesmente achava que o deck não era muito bom. Achava que ele poderia sofrer um pouco, mas eu não tinha. A lista que eles jogaram era totalmente quase sem counter e com remoções infinitas, né? Então era muito bom para jogar contra os agros. Então em relação ao Jaba foi isso. Eu não tive muito contato com ele assim antes da lista. Não sei em relação se ele estava confortável com o deck dele ou não antes de começar o Pro Tour. Mas depois do Pro Tour eu tenho certeza que ele estava se sentindo bem, sim. Certo, e conta aí como foi sua experiência na parte construída. Você chegou na parte construída com 5 pontos, certo? 5 pontos, E o engraçado é que possivelmente eu devo ter fechado a mesa. Eu devo ter sido o jogador que fez mais pontos na mesa do draft. Que é ridículo. Nossa. Ou alguém fez 6 ou teve 2 que fizeram 5. Então é meio estranho. Eu joguei de BR. A primeira rodada foi contra o Márcio Carvalho de Hetero Orcs, de Marvel. Foi um 2-0 assim, bem fácil. O primeiro jogo eu ganhei normalmente fazendo as coisas normais, e quando ele desceu, se tapou todo pra descer o Hetero Orc, eu tinha dano letal na mesa. E o G2 ele fez 3 Puzzle Knot que dá Scry lá, né? O azul, e não achou o Hetero Orcs e acabou perdendo. Ele deu uma porção de remoções, né? Aquele encantamento que dá -4, -0, mas só acabou atrasando um pouco o jogo, mas só evitou um pouco o inevitável aí, que era... Os 2 jogos eu tinha o Mindbender na mão e acabei nem fazendo, porque não tinha necessidade de sacrificar um bicho pra tirar alguma coisa da mão dele. Daí depois eu joguei contra um RW Veículos. Foi um jogo atípico, eu liguei para 6 os 2 games, que uma mão muito ruim. Muito ruim não, mas era uma mão que não era tão boa. Meu oponente acabou abrindo uma curva insana nos 2 jogos, acabou ganhando, não tive nem muita reação. Depois eu peguei um W Spiritus, ganhei de 2-0 assim também facilmente, jogando muito mal, diga-se de passagem. Não sei nesse jogo exatamente o que aconteceu. Todos os outros jogos do Pro Tour eu não vejo nada que eu pudesse ter feito diferente pra poder ter ganho algum jogo que eu perdi, ou até mesmo jogos que eu empatei. Mas nesse jogo eu fui dar um bloco na criatura do oponente com o Cóptero sem dar crio antes. Fiquei pensando, eu tava meio fora de órbita nesse jogo. Daí depois eu enfrentei um WR, que era uma lista parecida com a lista do Jaba. Esse é um bad match, realmente. O G1 eu perdi, o G2 foi 2-0 pro oponente, só que o G2 também eu tinha um pouco de falta de sorte,
porque eu acabei deixando Disintegration no deck, porque eu sabia que ele tinha Gear Hooks e que possivelmente ele subiria Gisela. No turno 4, no meu turno 4, ele tava 9 de vida, ele se tapou todo e fez uma Gisela. Eu tinha 3 cartas na mão. Se qualquer uma fosse um dos burns ou uma Disintegration, eu teria ganho aquele jogo. Só que não era. Eram 3 terrenos. E eu não comprei o Removal nunca no jogo e perdi pra Gisela. Fez a Gisela, daí não atacou. Aí no outro turno ele atacou, fez um Gear Hook e aí já não tinha o que fazer mais. Então achei que foi um pouco falta de sorte. Se eu tivesse um burn, o deck jogava com 7 burns e 4 Disintegration, né? Nesse momento eu tava com 3 Disintegration porque eu tinha sideado uma pra fora. Mas foi um pouco de falta de sorte também. Daí eu fui jogar a última, que eu precisava ganhar pra passar, contra um Temur Emerge. Eu perdi o G1, também uma Mulligan, equipei uma mão de 3 Ether Hub, com a mão em relação a spells era até boa, mas os 3 Ether Hubs acabaram me prejudicando, porque eu comprei só uma montanha e fiquei meio parado. No G2, o jogo eu abri uma mão bem ok do deck, e não tive problema em ganhar. E o G3, eu achei que eu ia ganhar, mas o meu oponente equipou uma mão por causa dos removals. Eu entendi isso quando ele fez a primeira jogada dele, foi descer uma Terramorphic Spence. Eu fiz um aprendiz e passei, ele sacrificou e pegou uma montanha. Daí a segunda land dele foi uma Sanctum, o Jhin, Sanctum of Jhin. Aí eu vi que ele não tinha verde na mão. Ele equipou uma mão sem... O deck é praticamente todo verde. E ele equipou uma mão sem nenhuma land verde. Eu imaginei que ele tinha uma Harness Light na mão. Eu joguei a isca pra ele dar mesmo. Ele matou um Cóptero meu com a Harness Light. O terceiro land que ele fez foi outro Sanctum of Jhin. Daí eu tinha... Nesse momento eu tava com uma pia na mesa e fiz um Transgress. Quando eu fiz o Transgress, ele fez o Kozilek Return. Matou a minha mesa inteira. Daí eu passei o turno. No final do turno eu voltei o Scourge do cemitério. E no meu turno eu fiz a pia. Novamente. O meu oponente tinha feito uma floresta. No Transgress eu acabei não falando, mas eu vi a mão dele. Ele tinha um Elder Deep Fiend, Gnarliud, uma criatura com Death Touch de uma mana. E tinha uma Ishkanah. Eu tirei a Ishkanah da mão dele. E ele... Deixei o Elder Deep Fiend, ele não tinha nenhuma fonte azul na mão. Ele nunca ia fazer aquele Elder Deep Fiend. Daí ele acabou comprando uma pipa, né? Fez a pipa, buscou uma azul e desceu azul. Daí a minha jogada era... meu oponente, se eu não me engano, tava a 11 de vida. Era eu descer, se eu não me engano, a pia. Atacava com o Scourge. E daí, no outro turno, eu tinha um burn na mão. Matava o bicho dele, pra ele não poder fazer o Deep Fiend caso ele comprasse azul. Ou eu simplesmente matava o bicho dele na hora e não colocava pressão nenhuma. O que eu achei que não era ideal, já que ele tinha acabado de comprar uma land azul, ele tinha feito um grapple, não lembro o que ele pegou na hora do grapple, mas foi algo que não era relevante também. Daí eu pensei que eu deveria fazer a pia assim, passar o turno, contar com a sorte dele comprar, se eu não me engano, acho que o deck deve jogar com 5 ilhas básicas. As últimas listas eram 4, se não 3. 4, se não 3, então. Porque se ele comprasse uma botânica, eu ia entrar virada, então... dava tempo. Então dava tempo. Eu falei, não tinha porque eu não fazer a pia pra botar pressão. Daí na volta eu poderia matar o bicho dele, pra garantir que ele não fazia o Deep Fiend nunca. E poderia simplesmente sacrificar o artefato pra dar imbloqueável, pra não fazer o outro bicho dele, que é Death Touch, não bloquear. Eu fiz a pia, só que óbvio que o oponente comprou a land azul. E eu acabei perdendo o jogo, que eu fiquei muito puto e frustrado, porque foi muita falta de sorte, muita sorte do oponente. Ficou salgadão. E o detalhe, quando ele fez o primeiro Deep Fiend, ele me tapou todo. Eu não tinha nenhuma Disintegration, eu não comprei nenhuma Disintegration nesse jogo. Nem no Game 1, nem no Game 2, nem no Game 3. Se eu tivesse uma Disintegration, poderia ser que eu ganhasse o jogo ainda. Um Deep Fiend puxou o outro, ele tinha 2 sangue, eu acabei levando 3 Deep Fiend e acabei perdendo o jogo e ficando fora do Day 2, infelizmente. Você escolheria outro deck se você fosse de novo? Não. Deck, jogaria com o mesmo deck, algumas pessoas vieram falar que o deck não era muito bom. Falou, pô, mas você jogou com o deck do Rorix e tal, o deck dele não era muito bom pra esse torneio e tal. Eu falei, não, meu deck era diferente do dele. O meu deck era ambientado pra jogar contra os decks que eu joguei mesmo e tinha muita chance. Tanto que a maioria dos jogos que eu perdi foi por falta de sorte mesmo. O WR seria um deck que era normal eu perder, porque é um hard control, então
é normal perder. Agora, todos os outros decks que eu enfrentei, se eu tivesse tido um pouco mais de sorte, eu teria ganho todos. O deck estava muito bem posicionado, da maneira que ele estava construído. E o que você achou desse monte de UW, seja mid-range, seja control? Foi bastante inesperado, aparentemente. Pô, pegou todo mundo que tá de fora do ambiente do Pro Tour de surpresa. E você que tava lá dentro, o que você achou? Só antes do Guento responder, lembrando que eu falei que quem ganharia o Pro Tour seria um deck de controle. Tá, fica aí com o seu brag aí. Parabéns, uma palma pro chinês. Então, teve bastante o W Spiritus, né, que até surpreendeu bastante a galera. Eu pensei em alguma lista de Spiritus, mas que jogando com o Elder Deep Fiend, né, que eu acho que seria a Mistbind do Spiritus. Acho que ele, Reflector Mage, não dá mais pra jogar no Standard, fica muito pra trás. Não dá bounce no Cóptero, nos veículos. Se você der bounce no bicho, seu oponente vai ter outro bicho pra pilotar. Então contra os agros é ruim. E eu acho que simplesmente o deck não segura os decks agros. É muito fácil pro BR ganhar, pro Veículos ganhar. Tanto que eu joguei muito mal o jogo e acabei ganhando de 2-0, assim, sem fazer muito esforço. Os de controle, sim, estavam muito bem posicionados, porque eles ganhavam muito fácil, tinham muita vantagem contra o Etherworks e contra os agros, que é o que tinha no campeonato. Teve um BG também, se eu não me engano, que foi muito bem, que eu acho que era um deck que estava bem posicionado, porque ele é um deck que ele sua um pouco para jogar contra os agros, mas ele tem jogo, ele pode ganhar. É difícil, mas pode ser que ele ganhe. Mas, por outro lado, é um dos melhores decks para se jogar contra os controles, devido à quantidade de descartes que ele tem, né, e tal. Eu acho que era um deck bom pra ter sido jogado também. Mas eu acho que é normal. Como tem muito agro jogando, alguém vai vir de mid-range ou de control pra quebrar o ambiente, entendeu? Era uma coisa que a gente já tava esperando. Trazendo um pouco do que a gente viu no Pro Tour, mas levando agora pra temporada standard de PPTQs que abriu. Muito... Não sei o que mais você viu, né? O que a gente sabe é muito agro baseado em Cóptero, né? Seja os Blackhead, os RW, o Mardu veículos também. A Etherwork Marvels, que é um deck puramente de combo, basicamente. Algumas versões de Emerge com combinações diferentes de cor. Os controles azuis e vermelhos com mais alguns, seja branco, seja preto, como do Yazuka ou do Jaba. Que mais que você viu assim no field que tava jogando assim bastante? A gente tem aquele RG Energy, não sei se no Pro Tour se saiu bem, que eu acho uma porcaria de deck, mas tá fazendo muito resultado. Então, alguns brasileiros, teve uma galera que jogou com esse RG Energy aí. O Vili, inclusive, jogou com esse deck e falou que esse deck era a roleta. Você roda a roleta, se cair o seu número, beleza. O deck ele é meio suicidal, né? Eu acho que o deck é de certa forma até consistente. Ele tem várias criaturas e cartas que pumpam e dão da proteção da Hexproof. A Hydra é muito boa nesse deck, porque é uma criatura que tem Hexproof embutido. Só tem que dar um jeito de dar a trample pra Hydra. Então o pessoal tá usando aquela carta que é muito ruim, que é Large Tan Life, que dá +4/+4 de trample e vigilância. E algumas outras pessoas estavam jogando com Rush Adrenaline, uma mana vermelha, dá +2/+1 e trample também pra criatura. Eu não catava essa carta, mas nem no draft, velho. Eu não usava nem no draft. Basicamente o Infect T2, né? O deck é muito similar ao Infect, só que você não tem que dar 10 de dano, tem que dar 20. É um pouquinho mais complicado. É um pouco pior. Então joga meio que na estratégia do Atarka Red, né? Que era um deck de um ano e meio atrás aí. Só que não tem comando de Atarka, não tem outro plano de jogo. É fazer o bicho crescer ele infinitamente e matar. O Atarka Red era um deck fantástico. Sim, o Atarka Red era um bom deck. É um deck que matava. Ele era um deck agro que poderia matar de repente. Era um deck agro com um combo embutido, né? O Kibler jogou com um deck que é um RG com Splash pro azul, né? Um RG Energia Agro com Splash pro azul. Eu só vi o jogo que ele tava jogando contra o Pierre Dajan. Então eu não sei o que tinha na lista dele. Eu não fiquei acompanhando os outros jogos também no sábado, porque como eu não fiz day 2, eu fui fazer o meu turismo pela ilha. Mas eu deveria ter alguns counters no side e deveria ter aquela criatura azul e verde 2/3 que ganha energia igual o dano que ela causar. Então o RG Energia ele é um deck real. É um deck que tem feito mais 5/0 no mall. Provavelmente vai estar, se você for jogar algum campeonato PPTQ, pra quem for pro Chile agora no final do mês jogar o GP
com certeza vai enfrentar esse deck. E algum outro deck, mas algum outro arquétipo assim, que a gente não citou, mas que foi bem presente? Não teve, tipo, nada de surpreendente, assim, tipo, que surpreenderia mesmo, um deck novo. T2 é isso mesmo. O que a gente imaginava, a gente fez a leitura correta do field, a gente acertou o field. Talvez não esperava tantos decks de controle, mas a gente esperava alguns, nas variações possíveis que existem de controle. O W, Jeskai, Grixis, até o B a gente imaginou que ia ter algum, a gente não... Eu acabei nem vendo nenhum. Mas não, o ambiente é isso. O ambiente é esse que já está formado mesmo. Pode ser que tenha alguns outros decks que saiam agora em cima de temática de Planeswalker, para se aproveitar de Chandra, algum, né, estilo Super Friends assim, mas não sei se vai ser tão bom assim no ambiente agora. O Pro Tour costuma consolidar os decks, quem joga em volta o competitivo em volta dos decks do Pro Tour acaba sempre enfrentando os mesmos decks, né? Então provavelmente vai ser isso que tá jogando hoje mesmo. Agora é ver o que vai vir de Next Level, né? A resposta pros decks do Pro Tour. É que eu acho um pouco complicado, porque geralmente no Pro Tour os pros se descabelam e conseguem tirar água de pedra e fazem os decks mirabolantes e tal, conseguem chegar no melhor deck para jogar o Pro Tour, né? Eu acho difícil conseguir fazer algum deck melhor do que os decks que já estão aí agora, né? Só um recado para quem for jogar os PPTQs, né, os campeonatos agora, com esse T2, por favor, não joguem de Aetherworks. O deck é muito ruim. Se você quer roubar seu coleguinha, fazer o Lamog no turno 4, o Erraku no turno 4, cara, beleza, faz isso na mesa da sua cozinha, tá ligado? Porque você vai passar muita raiva com esse deck. O Vinta agora indo à loucura com seus Weatherworks. Pergunta pro Grilo, novamente um abraço pro Grilo, que ele sempre tem histórias boas pra contar. Pergunta pra ele como ele foi no PPTQ da Comics. Então, daquele jogo. Eu conversei com o Grilo. Era a única coisa que ele conseguia jogar. Ele me emprestou, tipo, uma certa quantidade de carta pra, se eu quiser jogar de Ramp, jogar de BR, jogar de alguns decks. Então ele acabou ficando sem cartas, o único deck que ele conseguia montar era o Aetherworks. Mas o deck é muito ruim. E quando o pessoal falou que tinha conseguido uma build consistente e tal, eu fiquei meio ressabiado com o pé meio atrás. Eu falei, não, os caras devem ter feito uma coisa muito mirabolante e o deck vai ser fantástico, porque eu montei o deck, eu testei algumas variações e sempre era horrível. É um deck que depende de duas variáveis. Uma é você conseguir achar o Aetherworks, fazer o Aetherworks. E a outra é depois que você fazer, você achar a threat nas 6 primeiras. O que não é comum de você não achar se você joga com 4 Erraku e 4 Lamog, são 8 cartas. Fora o terceiro desafio de estar vivo nessa hora, né? Sim. E se o oponente não interagir com o seu artefato se você tá jogando, isso é fazer a parte estatística aqui rapidinho. Seu deck tem 60 cartas, você arma uma mão de 7, sobra 53 no deck. No turno 4, se você começou, se deu 3 draws. Vai ter 50 cartas no seu deck. Se você fez um Aetherwork, dá 50 cartas, 8 são o que você quer e as outras 42 é o que você não quer. Então, digamos que a gente tem uma chance aí mais ou menos de 42, 6. Isso se você não comprou nenhuma dessas 4,21. Né? Se uma dessas fiat estiver na mão, ainda... Sim. Não era essa forma que eu tava querendo demonstrar, mas também pode ser assim, 4,21, tipo 11, 2 em 11, né? 1, 5, 6. 1 em 5, 20% é um bom número. 20% das vezes você vai achar a sua ameaça. Então. Fez um scryzinho ainda, de repente. Então isso significa que 80% das vezes você vai ativar seu Aetherworks e você não vai achar nada. Parece bom, hein? Só que não. Então, assim, os números falam pra você não jogar com esse deck. Já que a gente tá falando de Otherworks, uma coisa bem rápida, mas eu comentei a mesma coisa. Eu acho que Otherworks ainda vai ver jogo, mas eu penso em uma coisa com um número maior de ameaças e com ameaças piores. Por exemplo, os Gearhooks, que pelo menos se você achar sem ser Netherworks, eles são jogáveis. E se você, ao custo de que se você acha nas Netherworks, ele é muito pior do que um Eldrazi, né? Mas, não, sim. Realmente, na lista de combo puro que foi apresentada, eu achei ousado. Sim. Você não usa outra palavra. Porque, assim, a melhor lista que eu tinha chegado de Aetherworks, ela era um Temur, que ela jogava com combustível Gearhook pra tombar. Já que você vai jogar com Lamog e Erraku, combustível põe um check-out na cabeça do seu oponente.
de não saber o que fazer. E jogava com o Other Fiend também. Então eu tinha muito mais threats pra achar no Waterworks. E às vezes eu não achava nenhuma. Achava um Puzzle Knot, que não resolvia muita coisa, né? Só que assim, esse deck pra jogar contra o deck agro, se você não faz nada, não interage até o turno 4, você perdeu. O ambiente, quando eu treinei pro Pro Tour, eu defini uma coisa, eu vou jogar com um deck. Se ele for um deck de controle, ou mid-range, ou um combo, eu tenho que ter uma interação com o meu oponente no turno 2, 3 e 4. Porque o Etherwork, se eu só fazer coisa pra tentar adicionar energias e pra fazer o Etherwork, em alguns decks eu não vou estar vivo pra ativar o Etherworks. E aí, legal, eu faço o Etherworks, ativo, vem o Erraku. Jogo o turno dele, ataco, faço um champ block com o Erraku no bicho dele, eu vou morrer de qualquer jeito, porque ele vai ter criaturas na mesa e eu não vou ter. Até nisso, você pode castar o Etherworks, achar o Erraku e perder o jogo ainda. Tem essa. Não, então assim, é um combo totalmente errado. Você quer jogar de combo? Joga de Zulaporte, Brood Monitor e o Eldrazi, porque é melhor. O jogo que eu joguei contra o Márcio Carvalho mesmo, o G1 foi normal, o G2 ele ficou muito puto de ter perdido pra mim. Porque ele não conseguiu achar o Etherworks. Então, quando ele fez 3 Knot, estourou os 3, fez 12 Scries e não achou, ele ficou muito puto. Só que assim, o deck é isso. O deck não, às vezes você vai fazer no turno, vai roubar seu oponente no turno 4 e na maioria das vezes você não vai fazer nada. Então, são aí a dica do Gwento, não joguem de Etherworks. E não comprem mais Etherworks, vocês. Não é brincadeira. Ou se vocês quiserem facilitar nossa vida aí, que somos seus oponentes também, né? Na mesa dos PPTQs aí, joguem de Etherworks. Obrigado aí, Gwento. Agora vai descansar aí. Foi puxado essa pinzinho de semana aí. Então, boa recuperação aí. Tamo de volta no grind aí no fim da semana. Beleza, valeu. Final de semana a gente tá aí jogando PPTQ e a vida segue de novo, né? Sim. Agora vamos tentar aí Agora é a preparação pro GP, né? Pra boa parte da mesa. Eu provavelmente não vou. Eu precisava de algum resultado nesse Pro Tour pra pelo menos ficar no dinheiro pra poder ir pro Chile. Então provavelmente eu não vou pro Chile. Não vou, infelizmente. Mas agora começa a luta de novo aí pelos PPTQs. E agora vamos ao... O Diário de Vencer, com as notícias da semana. Bom, apresentando hoje um anúncio fresquinho, saiu hoje de manhã, para as pessoas que não estão inteiradas, principalmente as pessoas que jogam há menos tempo, que vão ter mais dificuldade de entender. A rotação do Standard mudou agora na Wizards, foi anunciado, já é oficial. Para quem não sabe, antigamente o Magic todo funcionava com blocos de 3 coleções em geral, né, um large set e 2 small sets, né, 2 menores que complementavam o primeiro. Lançava o core set, né, cujo último foi Magic Origins, antes disso era 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, M10, M11, M12. Lançava-se um novo bloco grande, novas coleções pequenas para complementar, e aí quando saía a nova coleção grande, rotacionava um bloco inteiro. Isso mudou para o sistema atual, que valia até ontem, onde saíam blocos de 2 coleções apenas, uma grande e uma pequena, e aí depois disso você deixava 3 blocos valendo, então 3 coleções grandes e 3 coleções pequenas, e aí quando lançava-se a 4ª coleção grande, rotacionavam os 2 últimos blocos. Então foi assim a partir de Khans. A gente jogou com Khans of Tarkir e Fate Reforged. Aí, como era um período de transição, a gente jogou com outros 2 blocos que eram Dragões de Tarkir e Magic Origins. Depois disso jogamos com Batalha por Zendikar e Julgamento das Sentinelas. Quando lançou Shadows over Innistrad, né, Sombras sobre Innistrad, caiu o último bloco, que era Khans de Tarkir e Destino Refeito. Agora, quando lançou Kaladesh, aconteceu a mesma coisa, acabou com o novo bloco, que é Kaladesh e Aether Revolt. A gente perdeu o último bloco, que era composto de Dragões de Tarkir e Magic Origins. A partir do próximo lançamento, que será a Amonkhet, ao invés de acontecer o que deveria, né, o que foi anunciado previamente, seria a rotação do bloco de Zendikar, cairiam as 2 coleções, tanto Batalha por Zendikar como Julgamento das Sentinelas. Desde esse novo anúncio, essas coleções não vão rotacionar. Nós jogaremos com 4 blocos no T2,
Então vão ficar todos eles valendo durante o lançamento de Amonkhet e da próxima coleção, que a gente ainda não sabe qual é o nome. Quando lançar o próximo bloco, que seria a nona coleção que fica no T2, a gente perde os 2 últimos blocos. Então vai rotacionar para fora tanto o bloco de Zendikar, né? Batalha por Zendikar, como o bloco de Innistrad. Aí nós teremos 5 coleções no T2. Será a Kaladesh, a The Revolt, a Amonkhet, a que a gente não sabe o nome, e o próximo bloco que também não sabemos o nome. E aí a próxima rotação só vai acontecer depois do lançamento de mais 3 coleções. O que muda, assim, como resumo rápido para quem quiser se lembrar, é que a gente estava tendo um standard baseado em 5 ou 6 coleções. Quando lançava a 7ª, rotacionava. E agora nós teremos rotações de 5 a 8 coleções. Quando lançar a 9ª, rotacionam 4 para fora. Essa mudança foi anunciada, eles informaram um pouco das razões, eu vou passar de forma breve, tem um artigo explicando, né, da própria nave-mãe, mas basicamente a defesa deles é de que Standard é um formato de entrada do jogo deles, é o que você tem mais facilidade, é os boosters que você vê na loja, é o que você mais tem artigos a respeito, é o que você assiste o Pro Tour para ver os decks que estão jogando, e para garantir que esse formato seja acessível, eles querem deixar de acordo aos novos jogadores. E como nem todo jogador é extremamente competitivo e participa dos PPTQs e tudo mais, é muito comum que um jogador de T2 que só participe eventualmente de um torneio maior e via de regra um Friday Night, fique alguns meses por fora, né, do jogo por qualquer razão familiar, viagem, seja o que for. A rotação muito rápida tem sido uma barreira de entrada para eles. O melhor deck exige compras que você compre cartas que vão rotacionar razoavelmente rápido. E o pior de tudo é que quando elas rotacionam as suas outras cartas, o seu deck deixa de existir, você meio que perde tudo, né? Você tem que recomeçar. E você é obrigado a comprar as cartas mais novas, porque as suas cartas antigas não são mais válidas no formato. Então assim, você não pode nem jogar com o seu deck defasado, porque ele não só é pior, como ele se torna ilegal. E aí, ouvindo esse feedback, eles mudaram. Segundo eles mesmos, não tem tanto alarde, nem tanta antecedência no anúncio, porque no primeiro caso era uma mudança grande e mudava para menos o quanto valeriam as cartas que iam ser lançadas, né? Khans of Tarkir, o esperado era que durasse mais do que 18 meses antes do anúncio, e por isso eles fizeram questão de deixar tudo muito alardeado para ter certeza que não ia soar como enganando os consumidores. E esse anúncio, ele na realidade não prejudica ninguém, ele aumenta, as coleções deveriam ficar 18 meses e agora, bloco sim, bloco não, a coleção vai ficar 24 meses no T2. Então por isso eles se sentem mais à vontade em falar de forma mais abrupta que agora as suas cartas de Zendikar vão ficar mais tempo no T2 do que você inicialmente esperava, como isso é um bônus, não tem grandes problemas. E eles também ressaltam que isso não é uma segunda mudança, isso é um retorno, né? Basicamente era de um modo, eles mudaram, e não estão mudando de novo, estão fazendo um rollback para o modo antigo, que aparentemente todas as pesquisas deles levaram a isso. A parte ruim disso é a gente ter que jogar contra Gideons muito mais tempo, que eu não aguento mais tomar Gideon e perder o jogo, mas tudo bem. Pelo menos eles decidiram isso depois da rotação de Company e de comandos de Drill Mocha, né? Sim, podia ser muito pior. Legal. E agora vamos ao... A Chancelaria Azorius. Chinês, final do Pro Tour aí, a gente teve o Chute e a Soca campeão com o Grixis Control, mas no Facebook, o Reddit estão bombando aí, falando que tem vídeos mostrando que o Chuta manipulava o deck, na própria final ele desceu uma Bluffs de pé, sendo a quarta land, né, o que é uma infração que ninguém acabou todo mundo não percebendo, e agora com certeza a Wizards vai olhar isso, porque o alarde foi bastante grande, né? E tem vários vídeos separados mostrando em jogos diferentes, ele fazendo coisas similares. Caso a Wizards julgue isso, o que pode acontecer com ele? Ele pode ter o título revogado? Fala um pouco aí do que você acha que pode acontecer. Olha, passando brevemente pelo que aconteceu, parece que ele desceu um terreno que deveria entrar virado,
se você controlar mais do que 3 terrenos. Então, esse foi o 4º terreno dele, então não poderia ter entrado desvirado. E isso é uma Game Rule Violation, né? Deveria ter sido notado, mas aparentemente, presumindo inocência, ele não percebeu. O oponente dele, o Carlos Romão, não percebeu e nenhum dos juízes que estava lá também viu. Então isso acabou passando batido e aí segue o jogo normalmente. Mas nós temos precedentes que dizem que a Wizards olha esse tipo de coisa. O Shotei Azuka é um jogador muito famoso, ele deve ter com certeza centenas de vídeos dele jogando outros campeonatos também e com certeza as pessoas prestarão atenção. Caso seja notado que ele é um jogador que comete muitas vezes erros pequenos que dão vantagem, ele pode sim ser banido, como foi o caso, por exemplo, do Tomoharu Saito. O Saito foi suspenso por um tempo de jogo sem nunca ter sido desqualificado. Ele simplesmente foi julgado que a quantidade, o histórico dele de penalidades ao longo dos torneios sugeriria que ele poderia estar tomando algum tipo de vantagem indevida. Inclusive esse é o motivo pelo qual os juízes sempre anotam os warnings na slip dos jogadores e depois passam isso adiante. Eventualmente um jogador que tem um histórico muito grande de ser penalizado em eventos pode acarretar numa investigação por fora do comitê. É um comitê próprio que investiga e decide quem é suspenso, não são os juízes. É um corpo específico. Inclusive isso é um alerta para os juízes, caso você não saiba, pense que você controla seus warnings de cabeça, não se esqueça de lançar todos eles sempre no sistema, porque tem pessoas que olham esses dados. Quanto à manipulação do deck, eu mesmo não cheguei a ver o vídeo, mas falaram que ele embaralha de uma forma muito estranha. Ele faz algo que ele parece o false cut de mágico, né? Que é aquele corte que não corta nada na realidade, você consegue marcar a posição. Bloco, né? Exatamente. E também é possível ver em determinado momento, quando ele está, acho que, buscando uma montanha, buscando uma ilha numa Evolving Wilds, ele precisa de uma montanha, ele encontra a montanha, coloca na frente do deck, depois busca outro terreno, e aí ele começa a fazer esse shuffle mais esquisito, o que pode significar tanto que ele achou a montanha e deixou separado para caso ele mudasse de ideia, como pode sugerir que ele estava tentando algum tipo de manipulação no estilo vai que cola. Eu não vi o vídeo e honestamente não tenho skill bastante para julgar se ele soube fazer isso, mas já vimos penalidades a respeito. Eu nunca vi a Wizards revogar algum título ou coletar a premiação. Eu vi isso acontecendo no Star City Open, mas ele é organizado pela Star City, a Star City se vê no direito. Não creio que a Wizards faria alguma coisa do tipo, a não ser que fosse, assim, talvez em um caso blatant, né? Extravagante, eles poderiam rever essa ideia, mas nesse caso, por mais que eles decidam suspender, eu acho que é razoável presumir que o Yazuka possa ter cometido um erro honesto. Eu acho até possível que tenha sido um erro honesto mesmo, eu imagino que todo mundo fique nervoso na final, mas com certeza será julgado, existe um certo limiar de erros honestos antes de você ser considerado um cara suspeito. E a partir do momento que você é uma pessoa suspeita, o comitê costuma agir. Então não acredito na revogação de título ou na proibição de receber a premiação. Acredito sim que com o tamanho de barulho que será feito ele será investigado. E não faço ideia, mas é possível que ele seja penalizado. Talvez se o Fluminense entrar com o recurso, revoguem o título dele. Se o Fluminense entrar com o recurso, o Gwent é campeão. Desse Pro Tour. É isso aí. Só empatando. Beleza, então, pessoal. Vamos fazer o fechamento aí do programa. Semana que vem a gente volta com a programação normal. Um grande abraço e até mais. Eu queria só fazer um agradecimento aí ao Abner, que me emprestou as cartas pra jogar o Pro Tour aí. Valeu, Abner. Grande abraço aí, Abner Antraz. E ao Grilo também aí, que me emprestou algumas cartas aí pra me levar também, que eu acabei utilizando no campeonato. Valeu aí. Então, um abraço aí aos nossos amigos, Abner e Grilo. Esse podcast é uma produção Agência WTF.